Fala galera, tudo tranquilo? Tô aqui no intervalinho possível de segunda-feira entre dorme criança, acorda criança, trabalha, prepara mensagem, faz o que tem que fazer. E eu tô já há um tempo querendo gravar esse vídeo. Esse vídeo é uma tentativa de responder, mas não diretamente, a um vídeo que o pastor Ariovaldo Júnior fez a respeito da igreja na rua. O pastor Ariovaldo Júnior, muito respeitado, passou 7 anos na rua, com a experiência dele, antes da igreja dele ir para um espaço físico, e inspirou muita gente. Se eu não me engano, agora eles estão no estado de Minas Gerais, mas posso estar enganado. Mas enfim, as igrejas que ele inspirou se espalharam por várias localidades. E ele deu algumas... Há um tempo atrás ele colocou um vídeo no YouTube, foi até um live. Eu não vou fazer o live porque eu talvez não tenha como responder perguntas de todo mundo ao mesmo tempo. Mas ele falou várias coisas. E como nós aqui na Capela, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, se você estiver em Volta Redonda, talvez você possa vir nos visitar. Como nós estamos experimentando isso, a Capela é uma igreja nova, tem quase 2 anos e vai para alguns meses de rua. A gente sempre foi meio nômade, a gente sempre esteve em locais diferentes, mas agora nós estamos na rua mesmo. A diferença talvez entre o estar na rua do Ariovaldo Júnior e tantos outros, agora eu conheci também o Movimento Céu na Terra, que é um movimento para-eclesiástico que acontece toda terça-feira, com um rapaz chamado João Paulo, o pessoal do One Ministry no Rio de Janeiro também. Enfim, a diferença entre o movimento para-eclesiástico e a capela é muito pouca. Uma das diferenças básicas é que a nossa estrutura toda, o culto todo, tudo gira em todo domingo, o nosso encontro principal, tudo é na rua. Não é um movimento para-eclesiástico, é uma igreja mesmo, não tem prédio, não tem nada. E a estrutura é muito simples, o processo de discipulado é bem simplificado. Mas o pastor Ariovaldo Júnior, como passou 7 anos na rua, plantando uma igreja mesmo, ele estava na rua onde todo mundo transitava. A gente deu sorte aqui, a gente tem um espaço que ele é isolado até. Ele é uma praça com um anfiteatro que foi construído para isso, e cabem ali 200, 300 pessoas se espremer um pouquinho. Se passar das arquibancadas, cabe até umas 500. A gente faz os nossos cultos de manhã e a gente ora para não chover todo domingo, igual Elias, porque se chover vai ficar inconveniente do pessoal se encontrar. Tudo bem que a gente deveria ir com chuva, sem chuva, mas enfim, isso é para outra coisa. E aí eu queria tentar responder, não diretamente, como eu disse, mas falar a respeito daquilo que foi levantado pelo pastor Ariovaldo Júnior. Então, algumas das coisas que ele falou, e eu vou deixar esse vídeo na nossa página, no nosso canal, para as pessoas terem uma ideia do que é a capela. Algumas coisas que ele falou, por exemplo, o bom da igreja na rua, ela pode ter um lado positivo e um negativo, que é a questão da transparência. A igreja, quando ela tem uma estrutura muito grande, os caminhos que você precisa seguir para encontrar a informação que você quer, principalmente financeira, a respeito de onde vai o dinheiro, por aí vai, é muito longo. Isso é bom e ruim, é seguro e ao mesmo tempo dá a ideia que as pessoas estão escondendo alguma coisa. E aí depende da igreja que você está, o contexto que você está. No nosso contexto aqui na capela, o que a gente faz? A gente deixa uma pasta disponível com todas as entradas e saídas, e tudo que a gente faz está escrito ali. Então todo mundo tem acesso. E aí ele falou o seguinte, uma das primeiras coisas que ele levantou no vídeo é que a igreja na rua não gera engajamento financeiro. É verdade, a igreja na rua não gera engajamento financeiro. O que isso significa? Que as pessoas não vão doar como de costume. Primeiro, que as pessoas já não doam mais como doavam antigamente. O dízimo já não é costume de ninguém. E para piorar, aqui na capela a gente não fala de dízimo. A gente desconstruiu a ideia de dízimo. Não é para ninguém imitar, mas no nosso entendimento, para o nosso contexto, nós meio que abolimos a ideia de dízimo, 10%. Para nós não serve como um bom padrão, como já foi citado pelo Augusto Nicodemos, porque 10% da ideia de tratar Deus como um garçom, tá? Que seus 10% me dá o que você prometeu. Então, nós não fazemos isso. Nós não usamos dos textos tradicionais do Antigo Testamento para falar de dízimo. Enfim, não é uma discussão que a gente entra. A gente acredita que cada um dá de acordo com o que tem no seu coração, e na maioria das vezes a gente nem fala de dinheiro. Por isso, realmente, a entrada financeira é muito baixa. E aí eu acho que a pergunta não deveria ser como resolver esse problema de baixo engajamento financeiro.
A pergunta deveria ser: será que eles devem se engajar financeiramente? É isso. A pergunta deveria ser: será que é justificável o engajamento financeiro para pagar determinadas contas de determinados locais? E eu não estou falando que eu sou contra, não, porque nós precisamos também. A gente tem algumas contas, embora não tenha tempo, a gente tem algumas contas. Mas, se a obra é de Deus, eu acho que precisa ter um elemento de fé aí das pessoas que estão liderando a igreja para dizer o seguinte: se Deus quiser que a coisa ande, ele vai tocar no coração de algumas pessoas e essas pessoas vão contribuir. Porque fato é que todo mundo sabe que custa dinheiro. Todo mundo sabe. E se todo mundo sabe, uma hora alguém tem que atentar para isso. Outra coisa que ele disse, no nosso caso, por exemplo, sobre engajamento financeiro, realmente é baixo. A diferença é que nós não estamos ligando para isso. Pelo menos enquanto a gente não precisa de um volume de dinheiro alto. Talvez quando isso acontecer, as coisas mudem. E aí a gente tem que adotar outra estratégia. Espero que a gente não tenha que se vender pelo dinheiro, nem manipular a fé das pessoas para conseguir arrecadar dinheiro deles, porque nós não precisamos do dinheiro deles, a igreja não precisa do dinheiro deles e Deus muito menos precisa do dinheiro deles. Ele falou também que não gera compromisso com o horário. Fato. Só que isso não é um problema da igreja na rua, não. Isso é um problema do brasileiro. E eu já falei várias vezes. Problema com horário não é um problema de agenda. É um problema de caráter. Porque a pessoa que se atrasa julga que o tempo dela é mais valioso que o tempo dos outros. Então, esse não é um problema da igreja na rua. No nosso contexto, a gente tem algumas pessoas que chegam mais cedo, monta tudo, desmonta tudo, igual o tabernáculo do Antigo Testamento, e a gente não tem problema nenhum. E eu sempre digo pra galera o seguinte: eu vou estar lá. Se o culto começa às 10 horas, 7h30 da manhã eu tô lá, eu vou estar lá. Eu tenho prazer em fazer isso. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser também não vem. Se não aparecer ninguém, eu monto o que der pra montar. E se eu não estiver lá também, não conseguir montar nada, a gente fica em pé. E se não quiser ficar em pé, a gente senta no chão. E por aí vai. A ideia é que a gente precisa de luxo e todas essas coisas é um pouco demais para minha cabeça. Então, realmente, o pessoal não tem compromisso com o horário, mas não é um problema da igreja na rua. É um problema da igreja em geral, não vou nem dizer brasileiro, é um problema da igreja em geral. A maioria das pessoas, tem muita gente que quer pular o louvor nas igrejas mais contemporâneas, onde tem um louvor, tem aquele momento que em inglês a gente chama de meet and greet, né, de você falar oi pra pessoa. Tem gente que chega só depois porque não quer falar oi com outra pessoa. Aí quer dizer que é igreja, mas não quer apertar na mão do irmão. Enfim, esse é o ser humano. Ele diz também que não gera engajamento em liderança. Aí eu tenho a tendência a discordar. Eu acho que a gente gera mais engajamento em liderança do que na igreja tradicional. A igreja tradicional tem a tendência de ser focada em torno de uma pessoa só. Do pastor sênior, pastor presidente, a hierarquia, que também é tudo um modelo antibíblico, né? Tem um livro muito legal de um autor chamado Frank Viola. E o nome do livro é Reimagining Church, Reimaginando a Igreja. E ele fala sobre a hierarquia eclesiástica, tudo assim, é um negócio que precisa ser repensado, se a gente quiser viver a teologia que está na Bíblia, né, no Novo Testamento, se a gente quiser ser essa igreja, que é o que nós queremos ser aqui, mas como eu já disse, não é necessário que ninguém imite o que a gente está tentando fazer. No nosso caso, eu acho que a gente gera muito engajamento de liderança, porque as pessoas que querem liderar têm que passar pelo filtro mesmo. E não um filtro que a gente vai determinar quem é e quem não é, mas, assim, o cara quer liderar, quer pegar o microfone, quer falar, quer ministrar, mas não quer carregar uma cadeira, não vai rolar. Porque ele precisa entender que o maior ato de liderança é servir. E aí, não se replica porque não dura muito tempo. A igreja na rua não dura muito tempo. Bom, eu não tenho experiência suficiente para falar a respeito disso, porque a gente está na rua há pouco tempo. Eu espero que ele esteja errado. Mas eu concedo o meu benefício da dúvida, e se as coisas derem errado, eu vou pedir socorro e perguntar para ele o que fazer da próxima vez. Mas realmente é um perigo iminente. Aí eu coloquei algumas observações aqui. A solução não é anarquia, não é desorganização, não é desinstitucionalização, porque a partir do momento que você sai da igreja porque é uma instituição e vai para a rua e começa a organizar as coisas, tudo que é organizado vira institucionalizado. Então, de uma maneira, você já está criando uma outra instituição. O melhor aproveitamento seria um aproveitamento inteligente de recursos. Então, aqui, por que eu coloquei essa observação? É a razão pela qual nós fomos para a rua. Nós fomos para a rua não por necessidade, a gente podia ter alugado um local, mas na minha concepção, é um negócio que não faz sentido. Por exemplo, uma igreja com 100 pessoas alugar um espaço de R$5.000 para se reunir uma vez por semana e trazer uma média de 2 a 3% de visitantes. Não faz sentido. Imagine o seguinte: se a igreja fosse um comércio,
Eu sei que não é isso, é uma péssima analogia para os nossos dias. Mas se a igreja fosse um comércio, ou uma empresa que você fosse investir, é uma empresa, no nosso caso, que tem 100 pessoas, que custa 5, 6, 7, 10 mil reais para manter por mês, que não atrai clientes novos, que tem um turnover de cliente novo de 3 a 5%, e esses clientes novos não são suficientes para manter o capital de giro no nível que ele precisa ser mantido. Você investiria nessa empresa? Óbvio que não. Então, por que a gente saiu de um espaço alugado? Porque o maior overhead, né, a maior conta, a maior expense, a maior despesa, essa é a palavra em português, despesa, a maior despesa de uma igreja sendo plantada, ela é ou o aluguel do espaço físico ou o salário do pastor. Como eu recebo quase nada, é uma contribuição simbólica da igreja, eu não custo tanto para a igreja e eu espero que um dia eu não custe nada. E a contribuição do aluguel a gente não tem, então todo o dinheiro que entra é lucro. E aí a gente deveria experimentar o seguinte: quando foi para a rua, dobrou o número de pessoas, caiu, reduziu a quantidade de despesas, então a gente tem mais sobra, economiza mais para poder seguir os planos. E aí, como o Ariovaldo Júnior falou, se o povo não for manipulado e colocar o sininho na frente deles para eles correrem, eles não participam. E é fato que dobrou o número de pessoas e reduziu o número de contribuição. Mas isso não nos assusta, porque, como eu disse, a pergunta não é como fazer para melhorar a entrada. A pergunta é: será que precisa melhorar a entrada? É isso que eu estou pensando recentemente. As pessoas cansadas procuram uma alternativa. Não procure uma alternativa, procure Cristo. Ou seja, a igreja na rua não é uma alternativa para o crente cansado. A gente diz que a nossa igreja aqui é a igreja para quem não gosta de igreja. Aí, ó, a igreja para quem não gosta de igreja. E aí você fala: eu cansei da minha igreja, eu vou para a sua. Não é uma alternativa, porque é uma igreja igualzinha às outras, que você vai precisar se envolver se você quiser se chamar ou participar. E aí, quando você se envolve, você descobre que tem pessoas lá. Aí o Ariovaldo Júnior disse que a igreja dele, depois de 7 anos na rua, eles receberam uma proposta de serem apadrinhados, né? Apadrinhados por uma outra igreja grande, e aí eles começaram a pagar o aluguel de um espaço e por aí vai. Isso é bom e é ruim. Eu acredito que o modelo do Novo Testamento funciona assim. Por exemplo, nós aqui na capela, quando a gente decidir que é a hora de plantar outra igreja, porque Deus levantou outras pessoas com dons apostólicos e inclinações apostólicas para plantarem outra igreja com capacidade para fazê-lo, nós vamos investir nesse processo. E eu acredito que é a nossa obrigação, como uma igreja já mais antiga, pagar pelo processo de plantação. Se possível, manter o missionário em tempo integral, para que ele não precise trabalhar com as próprias mãos e se distrair e desvirtuar o seu talento e o seu tempo. Enfim, eu acredito que isso é lógico. Mas daí a igreja pagar o aluguel do espaço e bancar com todos os custos, eu acho que isso gera uma igreja doente para aquela igreja que está lá dentro. Pelo menos aqui, tá? Não estou dizendo que foi o que aconteceu com ele, mas aqui, se alguém chegasse e falasse: eu sou da igreja super, ultra, hiper, mega fantástica das galáxias, e nós temos dinheiro e a gente quer bancar vocês, e nós vamos alugar um espaço. Eu vou achar maneiraço, eu vou me empolgar, e quem não quer um espaço maneiro, com cadeira confortável, com microfone, com som, com banda, pá, quem não quer? Lógico que eu ia achar maneiraço. Mas, analisando bem profundamente, eu acho que isso vai gerar uma igreja doente. E a nossa igreja não consegue se desenvolver porque ficou doente, porque depende dos outros. É uma máquina de hemodiário, se desligar, já era, né? Então, eu acho que a igreja precisa amadurecer sozinha, precisa carregar os pesos que tem que carregar para aprender, crescer e assim poder plantar outras igrejas. Igrejas que plantam igrejas, né? Para você que está plantando igreja, por exemplo, de repente você está pensando em copiar o modelo, se é que isso é um modelo, né? E ir para a rua. A melhor coisa que você faz: junta em casa, que o aluguel já está embutido mesmo, já tem que pagar. E se ficar muito grande para casa, vai para a rua. Toda cidade tem um espaço que você pode usar. Tem um parque, tem uma praça, toda cidade tem. O problema é se as pessoas têm disposição para ir para determinado local. É doentio você pegar um grupo de 50 pessoas e alugar um espaço, porque é desnecessário, cara. É desnecessário. Esses dias eu falei a respeito de uma igreja que comprou um terreno e deu entrada no terreno por $2 milhões. Com $2 milhões de entrada no terreno, cara, você põe esse dinheiro na poupança, você gera $20 mil por mês. Se for muito ruim, você gera $10 mil por mês. Você tem noção do que é $10 mil por mês? São R$30 mil, mano. São 30 missionários no Nordeste. Captou a ideia? Na África, então, vou nem falar. Então,
acho que é desnecessário. Aí ele falou o seguinte: a igreja na rua você tem que ficar cobrando presença e tal. Cobrar presença pra quê? Você já tá na rua. Você já tá na rua, não vai dar impressão de vazio. Se você botar 2.000 pessoas lá, vai dar impressão de vazio, porque a rua é gigantesca. Então, aqui no nosso contexto, mais uma vez, a gente não cobra presença, não tem membresia, não tem nada disso. Vem quem quer, todo domingo a gente tá lá e a gente sabe quem é, porque quem é tá lá, mano. E quem é participa, quem é faz amizade, porque o objetivo final do discipulado é amizade. Então quem é tá lá, tá ligado? Não precisa ficar cobrando essas coisas. Aí assim, uma pergunta como de um usuário, né? Um usuário fez lá: a igreja deveria ir para os viciados, profissionais do sexo, tal, a resposta que ele falou é o seguinte: a função da igreja não é tapar buraco do governo, mas sim pregar o evangelho para quem quer ouvir e praticar. E aí, como consequência, caso haja oportunidade para a igreja, começar obras sociais. Ou seja, a igreja não é ONG. A igreja não foi feita para tapar buraco nem cobrir responsabilidade do governo, embora a gente entenda, pelo menos aqui no nosso contexto, mais uma vez, ninguém precisa copiar, a gente entenda que vão existir trabalhos sociais, assim como a gente está trabalhando num projeto agora, planejando para o ano de 2018, que demonstra que nós entendemos o chamado do Evangelho e que nós podemos fazer a diferença de uma maneira um pouco mais eficiente. Enfim, a gente fala a respeito de todas essas coisas e às vezes fica um assunto solto. A capela é uma igreja, para quem não gosta de igreja, é uma igreja muito simples, bem simplificada. Na verdade, o nosso processo de discipulado é quase todo baseado num livro chamado Igreja Simples, do Tom Rainer, e um outro livro que infelizmente não tem em português, que chama Deep and Wide, Deep de profundo, Wide de largo, do Andy Stanley. E assim, o que eu posso recomendar para você? Eu fiz esse vídeo para 2 tipos de pessoas. Primeiro, para as pessoas que congregam conosco aqui na capela. A capela é uma igreja na rua, sim, a proposta é diferente, e nós estamos tentando criar não, porque isso aí não foi criado, nós estamos tentando imitar o modelo da igreja de Atos, e a igreja de Atos se reunia na porta do templo, e eles tinham um templo, mas se não tivesse também não tinha problema. Então, como hoje a gente não tem, eu não estou afim de ir para a porta das igrejas católicas, nem para as igrejas pentecostais, que é pior ainda, então, como eu não estou afim de fazer isso, Pedro, indivíduo, tá? Não a igreja, a gente resolveu se reunir no local neutro, que é na praça, onde quem quiser vir, vem, quem não quiser vir também não vem, não tem pressão. Então a proposta é diferente, e nós vamos continuar na praça, por quê? Porque na praça não gasta dinheiro. E o dinheiro que você tem na sua mão é um recurso que Deus te deu, você tem que gerenciar bem. E a gente acredita que, eu acredito, e a liderança da capela acredita que se você colocar o dinheiro na caixinha para pagar aluguel e ar-condicionado nesse exato momento, isso não é um bom gerenciamento do dinheiro. Pode ser que no futuro, quando a gente tiver uma quantidade de pessoas maiores e precisar de estrutura, por exemplo, as crianças precisam de espaço, né? Hoje a gente improvisa, mas quando tiver muita criança não dá. Quando chegar nesse ponto, aí talvez a gente tenha que entender que a despesa com um espaço seja justificável. Hoje não é. Então a gente vai continuar assistindo essa proposta, uma proposta simples, não tem programação durante a semana, não precisa de culto de doutrina, porque doutrina é palavra, você lê a palavra em casa, você instrui sua família em casa. Não precisa de disciplina, porque disciplina é palavra, lê a palavra, quem quiser entende. E todo domingo a gente vai estar lá, 10 horas da manhã, é um espaço aberto para quem quiser, a gente recebe todo mundo, de qualquer credo, de qualquer raça, de qualquer opinião, e desde que a pessoa esteja disposta a ouvir o evangelho. Se ela não quiser ouvir o evangelho, ela vai sair de lá ofendida por razão nenhuma, e enfim, é isso que a gente faz. A proposta é essa, e esse é o primeiro grupo de pessoas, para quem congrega conosco, para entender e falar: pô, é isso aí que eu quero. Eu cansei da mentirada, eu cansei da manipulação, eu cansei da barganha, eu cansei da campanha, onde eu compro as coisas de Deus, eu negocio com Deus através do meu jejum. Eu cansei disso. Eu quero isso aqui, ó. Eu quero palavra, eu quero entender o que Jesus falou, e eu quero viver o que Jesus me ensinou. E estar na rua não tem nada a ver com isso, porque você pode ir para a igreja tradicional, igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, uma igreja boa, que tem um templo e ensina a palavra. Não é estar na rua que vai justificar que a gente faz isso, mas a nossa igreja é assim. E o segundo tipo de pessoas que eu gravei esse vídeo são as pessoas que estão pensando em plantar igreja. Principalmente se você estiver aqui na região do interior do Rio de Janeiro, ou no estado do Rio de Janeiro. Assim, eu não sou expert, eu tenho 34 anos de idade, sou ficando velho, tenho 34 anos de idade, sou pai de 2 crianças, e eu sou cristão há 11, 12 anos, se eu não me engano, e eu venho fazendo esse lance de plantação de igreja, e pastoreando, e pregando, acho que
2010, 7 anos, né? Por aí, 7 anos. Aqui em Volta Redonda eu estou há praticamente 2 anos. Então, assim, não tem a resposta para tudo. Tem muito mais gente mais qualificada no estado do Rio de Janeiro, enfim. Mas se você estiver plantando uma igreja e não se encaixou em nenhum modelo, em nenhuma denominação, nada disso, e quiser trocar uma ideia, chama aqui no comentário. O canal do YouTube está sempre ativo, me chama aqui no comentário. Tem também a página no Facebook da Capela, facebook.com/Capela Church. Manda uma mensagem na página da Capela. Se quiser entrar no meu Instagram ou no meu Facebook, é facebook.com/Pedro da Capela, ou instagram.com/Pedro da Capela, ou @Pedro da Capela. No Twitter é a mesma coisa, Pedro da Capela, ou Capela Church, enfim. Manda uma mensagem e a gente troca uma ideia. De repente a gente pode te ajudar. Não quero te dar a bandeira da capela, não quero criar a franquia da capela, nem eu, nem a liderança da igreja, não é nosso objetivo, até porque a gente nem pode, a gente não tem condição de sustentar nada agora. Mas trocar ideia é bom, trocar experiência é bom, e eu acredito que isso pode ser pode ser um benefício para você que está plantando igreja. Você é jovem, de repente você é tão jovem ainda, está começando a igreja, tem um movimento no Brasil de muitas pessoas começando igrejas, né, jovens. Cara, troca ideia, procura mentores, se eu puder te ajudar, eu tô aí. Enfim, quero agradecer a galera que inspirou a fazer esse vídeo aí. O Ariovaldo Júnior, foi em cima das suas ideias que eu fiz esse vídeo aí. Não quero te contradizer de maneira nenhuma. O seu vídeo foi postado na nossa página e eu fiz para proporcionar essa conversa. E a outra galera que está fazendo movimento na rua aí, o Anderson Silva, que começou um canal aí no Instagram sobre mentores, dos amigos e tal. Tô seguindo aí, quero ver. Tem o Vitor Azevedo, tá fazendo um movimento na rua lá também. Tem o pessoal do One Ministry, esqueci o nome do cara, acho que é Alessandro. E o André lá, que faz a música e tal. Maneiraço também, tô seguindo vocês aí e espero poder aprender também do que vocês estão fazendo. O pessoal lá de Brasília, que a gente postou na nossa página também, do Movimento Céu na Terra, enfim. Essa galera aí, Juan, parceiraço, mentorzão, pastorzão, amigaço, amo você, que inspirou também essa ideia da igreja na rua, passou 2 anos na rua, tô aprendendo muito com ele, enfim, Juan Garcete, tamo junto, fiz esse vídeo para vocês, espero que isso possa ter esclarecido alguma coisa, e caso haja alguma dúvida, sinta-se à vontade para mandar uma mensagem, tô sempre aqui para servir aqueles que servem, beleza? Deus abençoe, um grande abraço, e se estiver por Volta Redonda, todo domingo às 10 horas na Praça Japão, tô te esperando lá na Capela, a igreja para quem não gosta de igreja. Valeu!